E eu quero ler para vocês hoje uma palavra bem realista, ao mesmo tempo uma palavra de fé, uma palavra de esperança e uma palavra de reflexão. E eu quero trazer para vocês, no livro de Miqueias, capítulo 7, versículo 7 ao 10, e depois vamos ler o versículo 18. E vamos aprender lições práticas e importantes aqui destes versículos proferidos pelo profeta Miqueias. Miqueias, para quem não sabe, como o nome Mical, como o nome Michael, como o nome... esses nomes significam quem é semelhante ao Senhor. E não há ninguém que seja semelhante ao nosso Deus. E aqui, louvado seja o nome do Senhor, dizia o profeta Miqueias, capítulo 7, versículo 7 ao versículo 10. Eu, porém, esperarei no Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei, e se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Sofrerei a ira do Senhor, sim, porque pequei contra ele, até que julgue a minha causa e execute o meu direito. Ele me trará a luz e eu verei a sua justiça. Ó inimiga minha, verá isso e cobrir-se-ela a confusão, e ela que me diz: onde está o Senhor teu Deus? Os meus olhos a verão sendo pisada na lama nas ruas. Versículo 18. Quem é, ó Senhor Deus, semelhante a ti, que perdoas a iniquidade, te esqueces da rebelião do restante da tua herança? O Senhor não detém a sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Aqui trago uma palavra, como eu já disse, muito importante para os nossos corações, de reflexão, de advertência, também de fé e de esperança. O profeta Miqueias, ele estava profetizando acerca do povo de Judá, do povo de Israel, e ele estava proferindo um juízo do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E ele estava ao mesmo tempo, quando ele diz o versículo 7, que esperarei no Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Ele mesmo estava dando exemplo dele, mesmo que visse o sofrimento, visse o castigo do Senhor sobre Israel, mas ele ainda assim é o primeiro a dizer: eu esperarei no Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, meu Deus me ouvirá. Aleluia! Quem foi que disse essas palavras? Parecido, Davi disse, Abacuque disse, Jeremias também disse. Então, o que implica dizer é que o tempo, qual tempo o Senhor nos permita viver, há coisas que precisamos esperar nele, porque ele é a nossa salvação, ele é o nosso Deus, ele é o nosso tudo. Ele nos ouvirá, ele atentará para o seu povo que clama, para o seu povo que vem até ele, se arrepende, para o seu povo que clama por ele. Então, com isso, aleluia, uma lição que aprendemos a começar aqui é esperar no Senhor, a providência dele. Mesmo que não estejamos vendo nada favorável, mesmo que você esteja chorando todos os dias, mesmo que se haja preocupação, mesmo que você tenha orado e aos seus olhos você não tenha visto um sinal favorável, mesmo que a tribulação esteja aí, mesmo
mesmo que se passe situações que você não entende, mas ainda assim o maior recurso para todo ser humano na terra é confiar, crer e esperar no Senhor, porque Ele é a nossa salvação, Ele fará o que bem apraz, Ele está no controle de todas as coisas, e isso também inclui a nossa vida de maneira individual. Não pense que o Senhor não lhe vê, Ele lhe vê. Ele nos vê. Aleluia, mas bem-aventurado aquele que clama a Ele, bem-aventurado aquele que se aproxima dEle. Bem-aventurada a palavra do grego makarios, que quer dizer mais do que feliz, mais do que abençoado, se bem soubesse, 1000 vezes mais. Aquele que vem para o Senhor, aquele que abre o seu coração para o Senhor, Jesus Cristo. Aquele que se aproxima dele, ele para começar disse, de maneira nenhuma lançarei fora. Louvado seja o nome do Senhor, que dirá estar esperando e dependendo dele. Porque estamos com vida, porque ele tem um propósito, porque estamos com vida, porque ele te prometeu algo, porque estamos com vida, porque ele tem te sustentado, ele tem nos sustentado. Assim era o povo de Israel no tempo de Miqueias e todos os demais profetas, que por mais que passassem por dificuldades e assolações, e por causa das prevaricações deles, mas a nação nunca foi extinguida, aquele que vem até o Senhor, aleluia, e com todo o coração e abre mão dos seus pecados, esse o Senhor ouvirá e mudará a vida. Aí você diz assim, se a senhora bem soubesse a minha vida, dificuldade, e aí eu digo para você de volta, e se você bem soubesse também minhas dificuldades, mas é por causa disso que nós vamos nos deter e não crer mais no Senhor e não buscar mais a Ele de maneira nenhuma. Nós vamos nos firmar e buscar o Senhor, porque Ele diz em sua palavra, Evangelho de João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Tenha bom ânimo. Você está com vida, tenha bom ânimo. Você é um sobrevivente, tenha bom ânimo. Até aqui você está de pé. Tenha bom ânimo, o Senhor tem lhe sustentado. Tenha bom ânimo, você tem escapado. Tenha bom ânimo, ou no pouco ou no muito, mas você está aí. É a bênção do Senhor, aleluia. Aleluia. Fica firme, porque o Senhor, Ele age favoravelmente com aqueles que estão buscando pela presença dEle. E aqui ele diz, eu porém esperarei no Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Mas é claro que a nossa natureza humana, pelo menos a minha, era muito assim quando falava em esperar. Eu não tinha paciência nem sequer de esperar uma fila de banco. Oh, que coisa terrível, porque eu queria tudo no meu jeito, na minha hora, rápido. E o ser humano é assim, quando eu queria uma coisa e não estava chegando, eu dizia, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que agir, eu tenho que me mover, eu tenho que fazer alguma coisa, eu não gosto de estar na inércia. Mas aí um dia o Senhor disse, nem tudo é como você quer, nem da maneira que você quer, nem do jeito que você quer. É verdade que você é um vaso, eu levantei você, mas acontece que a minha vontade é sobre a sua. E você vai aprender o que é esperar, você vai aprender o que é meu silêncio, você vai aprender o que é depender totalmente de mim, não só de você. Você vai entender que há momentos que você vai depender somente de mim. E não vai poder fazer nada e vai ficar com de mãos atadas para aprender a raciocinar, para aprender a ponderar os pensamentos. E eu digo a vocês, é assim, é desse jeito. Quando a gente quer as coisas do nosso jeito, aí o Senhor diz, fica aí no molho, passa aí no deserto, estará no meu silêncio.
Eu não vou responder agora, nem vou fazer do jeito que você quer, mas não se preocupe que eu vou agir, vou agir. Eu vou fazer, eu vou abençoar, Eu vou um dia te tirar dessa situação, vou! Aleluia, diz o Senhor. Aleluia! Agora fica sabendo que o Senhor está mais interessado em trabalhar na nossa vida. E uma das coisas que o Senhor quer é que venhamos a confiar totalmente nele, uma coisa que a natureza humana vai de choque com a natureza humana. Pelo menos a minha quer reagir, quer fazer do nosso jeito, no nosso tempo. Mas quem é esse para... Louvado seja o nome do Senhor. Quando o Senhor, ele fecha uma porta, quem é esse que abre? Ninguém. Agora, se ele abre, quem é esse que fecha? Ninguém. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E confiar no Senhor é esperar nele, é aguardar nele, é ter esperança nele, é estar glorificando a ele, é estar adorando a ele, é estar fazendo como Abacuque, Senhor, ainda que eu não veja nada, nem ovelha, nem curral, nem floresça mais nada, ainda assim esperarei no Senhor, Deus da minha salvação, porque eu sei que tu és o nosso tudo, o Senhor pode tudo, o Senhor é o Todo-Poderoso, aleluia! Ele muda na hora que ele quer. Uma coisa que às vezes, para nós, seria anos se fôssemos fazer, o Senhor no estalar de dedos, dizendo de repente. Agora entendo de repente do Senhor. Não é daqui a 10 dias ou 15 dias, pode ser, mas se não for, não é esse bem de repente. É o de repente assim, quando chega o tempo de Deus, a hora dele, aí ele age rápido, que o ser humano olha assim e diz assim, o que foi isso? Aí já aprenda, porque eu já vou te ensinar, e você vai dizer, foi a mão do Senhor que virou o meu cativeiro, virou minha história, mudou minha vida, abençoou meu casamento, restaurou a minha casa, restaurou a minha vida espiritual. Foi o Senhor que colocou por terra todo o mal, foi o Senhor que abriu essa porta, foi o Senhor que cumpriu aquilo que Ele me prometeu, porque Ele é Senhor, Deus vivo, todo-poderoso, aleluia! Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra, vive tranquilo. Salmo 37, versículo 3. Versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Cheguemos-nos com confiança diante do Senhor, do seu trono da graça, para que recebamos misericórdia, para que achemos graça, para que sejamos socorridos no tempo oportuno, na hora do Senhor. Salmo 27, versículo 3, dizia o salmista. Ele dizia, ainda que um exército me cerque, o meu coração não temerá, ainda que a guerra se levante contra mim, eu vou confiar no Senhor. Aleluia! Confiar no Senhor é uma lição muito profunda e muito poderosa. Então, Miqueias, em outras palavras, é como se ele dissesse, haja o que houver e vê o que vier. Mas eu, porém, esperarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Ele me ouvirá e eu esperarei nele naquilo que eu não posso fazer, naquilo que eu já não tenho mais força. Eu vou esperar no Senhor agora. Abacuque disse a mesma coisa. Depois de reclamar, depois de chorar, depois de se indagar, depois de se entristecer. Aí Abacuque disse, quer saber, da torre de vigia eu vou ficar aqui, somente esperando. Mas eu vou ficar esperando, mas ele ainda estava, sabe como? Ele estava dizendo, acerca da minha queixa. Aí o Senhor que olha tudo, aí disse, é verdade, você é meu profeta, você profetizou, eu já disse a você que vou abençoar o povo, mas não é no seu tempo, é no meu. E uma coisa, Abacuque, é porque na sua alma está inchada, a alma que se incha não é reta na minha presença, você está zangado porque eu não respondi no seu tempo, porque não estou fazendo no seu tempo. Não se zangue. Aqui Miqueias não estava inchado nem zangado, ele só disse, esperarei no Senhor, no Deus da minha salvação, e ele me ouvirá. Louvado seja o nome do Senhor. Outra lição. Versículo 8, quando diz aqui, ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito, ainda que tenha caído, levantar-me-ei, se morar nas trevas,
o Senhor será a minha luz. Que inimiga seria essa do povo de Israel? A começar, vamos dizer, mas uma delas seria as nações que sempre vinham sobre Israel, saqueavam Israel com a permissão do Senhor, para punir Israel, para ali oprimir Israel. Mas eu quero dizer a vocês que os maiores inimigos de Israel não eram esses que o Senhor levantava para ver se o povo se convertia. Aleluia! Os maiores inimigos de Israel, vou dizer a vocês, era a corrupção no meio deles. Era a desobediência, era a rebeldia, era a carnalidade, era a imoralidade. Era as trevas, era a humilhação. Então tudo isso aí vinha as nações opostas ao Senhor nosso Deus, e de olho no povo, e de olho para saquear e acabar com eles, porque eles davam lugar. Então, qual é a inimiga do povo de Deus? Uma delas é a brecha, que dá lugar para o mal. Qual é a inimiga do povo do Senhor nosso Deus? Inimiga, a inveja. Qual é a inimiga do povo do Senhor nosso Deus? É tudo aquilo que tenta, vamos dizer, nos destruir, tenta matar, roubar, destruir, tirar da comunhão com o Senhor, tudo. Mas eu quero dizer a vocês uma coisa. Tem pessoas que dizem assim, minha inimiga, meu inimigo mora lá na mesma rua que eu. Aquela pessoa está fazendo mal contra mim. É certo que o ser humano tem suas responsabilidades. Mas a Bíblia diz que não devemos estar focando isso de humanos contra humanos. A Bíblia diz em Efésios 6, versículo 12. Porque nós temos que lutar não é contra carne nem sangue. É contra principados, potestades, os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nos lugares celestiais, ou seja, contra o mal. Aí a Bíblia diz, versículo 13, tomai sobre vós toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e quando passar o dia mau, podeis ficar firmes. É assim? Então, quem são os nossos inimigos? São coisas que acabam conosco mesmo. Pensa aqui comigo, uma coisa que está acabando com você, digamos um produto, digamos que um vício, digamos que, vamos dizer, alguma coisa que você está vendo que não está fazendo bem a você mesmo. É um inimigo, é uma inimiga sua. Um costume, um hábito, um vício, uma coisa, pensa bem. Está sendo teu inimigo, está acabando contigo. Tira da mente que é humanos, que é pessoas. Pessoas se desentendem, mas podem se entender. Pessoas, às vezes, têm rixa com outras. Todo ser humano tem. Mas não devemos olhar como inimigo. Nós não devemos olhar como se fosse para fulminar. Mesmo que tenha nos feito mal, Por quê? Porque o nosso maior inimigo são as coisas que nos fazem mal. A nós mesmos. É assim. E estas coisas em Israel, que levou Israel e Judá para o fundo do poço, foi as maldades de Israel. Quem vê aqui no capítulo 6, o título do texto. As maldades, a corrupção, a desobediência ao Senhor, a imoralidade, a promiscuidade, o politeísmo, então as coisas opostas ao Senhor, e o Senhor advertia eles e eles continuavam. Então por isso, ou seja, eles davam evasão à brecha, e a brecha era inimiga. Mas ainda assim, o Senhor sabe que nossa estrutura é pó, e Ele nos ama incondicionalmente. Aí olha o que diz ainda o versículo 8. Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito, ainda que eu tenha caído num laço, no mal, pelos meus próprios erros, por mim mesmo. Levantar-me-ei, e ainda que eu more nas trevas, o Senhor será minha luz. Ou seja, se você está ouvindo esta palavra e veio à sua mente algo e dizendo assim, quem sabe,
estraguei tudo. Se eu não tivesse feito isso, não teria acontecido aquilo. Se eu não tivesse dado aquela brecha, a minha vida não estava assim hoje. Para de pensar nisso aí, passou. Só pensa o seguinte, olhar para frente, levantar a cabeça, levante-se, ande. Para frente, é para frente e para cima que você deve olhar. Aleluia! E ponha na mente, ainda que eu esteja sofrendo, passando um momento difícil, tribulação, angústia, ainda que seja por causa dos meus próprios pecados, ou que eu tenha sido vitimizado, ou vitimizado injustamente, ainda assim, o Senhor sempre será a minha luz, o Senhor sempre será a minha esperança, o Senhor sempre será o meu Deus, o Senhor sempre será o meu socorro, o Senhor sempre será o meu grande amigo, o Senhor Jesus Cristo sempre será, aleluia, o meu Pai, Ele sempre será o meu tudo. Ele, o Senhor Jesus Cristo. Então, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que não serão confundidos os que esperam no Senhor, os que confiam nele. Salmo 25, versículo 3. Louvado seja o nome do Senhor. E ainda que seja alguém, ser humano, que lhe fez um grande mal, e se depois você olha e diz assim, olha que vida está. A Bíblia diz, Provérbios 24, 17, e quando teu inimigo cair, não te alegres, não. Se tropeçar, não se regozije, porque o teu coração nem se alegre, para que o Senhor não veja como pecado e desvie o mal daquele que não vá para você. Então, por quê? Porque ser humano, diante do Senhor, somos todos iguais. A diferença é as nossas atitudes, é o nosso estilo de vida, é a nossa caminhada, é aquilo que cremos, é como vivemos, se agrada ao Senhor ou não. Essas coisas é que fazem a diferença na nossa vida. Mas diante do Senhor, todo ser humano é igual. Diante do Senhor, todo ser humano é propenso ao mal, principalmente se não tiver o Senhor na vida. É assim. Nenhum ser humano é mais justo ou melhor do que o outro. Agora é a nossa caminhada, é as nossas escolhas, é a nossa plantação, é o nosso estilo de vida, é o que optamos viver, é o resultado que nós vamos ter, é da nossa própria vida, da nossa própria colheita. Contudo, ainda assim, se eu tiver errado na minha vida, se eu abandonar os pecados e deixar para lá, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é misericordioso. Louvado seja o nome do Senhor, Provérbios 28, 13. E outra coisa, está dizendo aqui, o Senhor será minha luz. Sempre o Senhor será luz. Para perdoar, para levantar, para resolver problemas. O Senhor é a nossa luz. O Senhor Jesus Cristo é o nosso tudo. Aí aqui, versículo 9, está escrito: sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra ele. Até que julgue a minha causa e execute o meu direito, ele me trará luz e eu verei a justiça. É como se o profeta estivesse representando agora Israel, Judá, e dizendo, realmente, pequei contra o Senhor, sofrerei a ira dele, as consequências, é verdade, até que ele resolva julgar minha causa, execute o meu direito, me dê vida, me dê paz. Mas eu verei a justiça. No Salmo 27, um último versículo, dizia o salmista, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Você crê que verá a bondade do Senhor ainda na sua vida? Você crê que o Senhor, Ele pode fazer um mover sobrenatural na sua vida? Aleluia, se não estiver crendo, é hora de crer, porque você está com vida, é preciso crer. Porque ser humano é assim, foi colocado na terra para executar suas tarefas, mas crê no Criador Todo-Poderoso sempre. E crê no melhor e não no pior. Aí alguém diz, eu sou realista. Eu digo a vocês, eu também sou. Mas eu jamais deixo de crer que posso ver o bem na terra dos viventes. E tenho visto coisas boas do Senhor também. Louvado seja o nome do Senhor.
Então Israel teria que reconhecer os seus erros e passar pelas tribulações, pelos momentos que o Senhor permitisse, mas eles ainda assim o Senhor estaria olhando eles. Todas as pessoas, você que diz assim, nem sei se Deus olha para mim, e eu lhe pergunto, se o olhar dele está sobre a terra, por que ele não olharia para você? O Senhor olha assim para todos. Aí você diz assim, é meus pecados que são muitos. E eu digo a você que isso não impede do Senhor olhar para nós, nem para você, que você é feitura do Senhor. E foi criada para as boas obras, para andar nelas. Se não tem andado até aqui, ainda há chance de andar, ainda há chance de se levantar, de glorificar o Senhor, de se apartar do mal, daquilo que faz mal a você mesmo. Ainda há tempo de você ver o milagre do Senhor na sua vida, porque nós temos toda a esperança possível em vida. Louvado seja o nome do Senhor, em vida. Não há situação que o Senhor não possa consertar, Ele pode todas. Ah, mas a senhora diz isso, mas acontece que eu cheguei a um fim de um relacionamento, chegou um fim de uma empresa, chegou o fim disso, daquilo e daquilo outro. Aí eu digo a você, e você é o quê? E vai morrer por causa disso? Aí levante-se e continue a vida. Porque o Senhor pode restaurar. Vamos nos lembrar o que é que o Senhor fez na vida de Jó? O que é que o diabo tirou dele? Tudo, quase tudo, só não tirou uma coisa. Algumas coisas, melhor dizendo, não tirou a vida dele, não tirou o olhar do Senhor sobre ele, e a esposa dele, que até aquele momento não teve sabedoria, ou se ela desesperou, raiva, mas até ali, e até o final acredito que ele ficou com a mesma esposa. Então, o Senhor, aleluia, o diabo não tirou a vida de Jó. Tirou saúde e tirou tudo que podia tirar. Mas não tirou a vida de Jó. Ela estava na mão do Senhor. Porque o Senhor diz assim, todas as almas são minhas. Agora é claro que aqui peca, o salário do pecado é qual? É a morte. Mas o dom gratuito do Senhor é o quê? É a vida eterna, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui vamos lendo. Então, ainda que a situação sua não seja fácil, aleluia, não é fácil a situação de ninguém. Ah, mas para aqueles que têm dinheiro é fácil. Cada um tem um espinho, tem uma cruz. Cada um tem uma aflição, um sofrimento. Dinheiro não é tudo. Então, ainda que seja o que for, nossos problemas é crermos que o Senhor é a nossa luz e crermos que o Senhor tem um tempo de se compadecer e ter misericórdia de nós. Aí aqui versículo 10, e a minha inimiga verá isso e cobri-la-á confusão a ela que me diz, onde está o Senhor teu Deus? Os meus olhos a verão sendo pisada como a lama nas ruas. Ou seja, as nações que zombariam de Judá, de Israel, e que diriam assim, onde está o teu Deus, Israel? Pois é, aí se fazem escárnio contra o próprio Senhor. Aí nós sabemos muito bem como é que o Senhor trata e trabalha e faz. Ele é amor e ele é fogo consumidor. Glória a Deus. Então com o Senhor ninguém brinca ou escarnece sem ter um dia uma resposta do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aqui está bem claro. Aquela inimiga que diz, onde está o Senhor teu Deus? Sou igual a Golias, que amaldiçoou Davi, amaldiçoou Davi pelos deuses dele, em nome dos deuses dele.
E Davi disse: você hoje cairá, porque você tem afrontado o exército do Deus vivo, e todo mundo saberá que há um Deus único e verdadeiro em Israel. E ali ele lutou e aquele gigante caiu por terra, que intimidava o povo por causa do tamanho, por causa da sua armadura, por causa da sua lança, porque era destrado na guerra e também intimidava no grito. 40 dias ele intimidava um exército inteiro. Quantos anos, quem sabe, o mal, ele está aí, vamos dizer, no seu encalço. Mas se você, nós, toma a decisão e se firma com o Senhor, eu quero dizer que o mal espiritual, ele sai, em nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. A Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, ao Senhor, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Também nós podemos colocar os desejos da carne no senhorio do Senhor Jesus Cristo e não nos deixar nos embaraçar por coisas que são vis. E assim o Senhor, ele vai trabalhar ao nosso favor e ao nosso respeito. E vai assim abençoar a nossa causa. Louvado seja o nome do Senhor. Eu nunca vi uma pessoa escarnecer do Senhor e ficar sem uma resposta. Ou ficar sem vamos dizer, um agir do Senhor. O Senhor é tão longânimo, ele nos ama tanto, que longanimidade significa paciência esticada, vamos dizer assim, paulatinamente, para ver se a criatura que nós nos aproximamos do Senhor. É assim. Mas se não nos aproximamos, igual a Manassés, que eu já dei exemplo a vocês, igual a Saulo, igual a Acabe, igual a tantas criaturas que era só o Senhor, pois muito bem, e o Senhor sabe como tratar a criatura, tanto para chamar atenção como para abençoar. O Senhor sabe como te alegrar, o Senhor sabe como nos abençoar, o Senhor sabe como nos dar razão para viver. O Senhor sabe como nos levantar, aleluia, como nos fortalecer. Ele sabe muito bem, porque ele é criador, ele não é criatura. Louvado seja o nome do Senhor. Criatura que eu falo, quem? As espirituais, que muitas pessoas vão para atalhos para buscar respostas. Vão em tal lugar, lá tem tal criatura, é poderosa, ela aparece, ela fala, ela isso incorpora e aquilo. Por mais que pareça ser poderosa, mas é criatura, anjo decaído, é demônio, jamais nem se compara ao Criador, ao Senhor Jesus Cristo. Então, quando eu falo criaturas, são essas, espirituais. Que as pessoas vão, que as pessoas querem resposta, que as pessoas querem uma coisa que às vezes não é para elas. Que as pessoas às vezes querem uma coisa, aí vão. Aí a criatura, a entidade pede isso, pede aquilo outro, e pessoas fazem pactos com Satanás e não sabem, fazem pacto com o mal e não sabem. Aí a vida fica de mal a pior e fica embaraço e fica tanta coisa, aí não sabe porque a vida está um embaraço. Aí eu lhe digo, é porque simplesmente a direção que você está buscando está errada, e ao invés de melhorar a sua vida, está piorando. Então, é sair da direção errada e ir para a certa. O Senhor Jesus Cristo disse, Evangelho de João 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele e o Pai é um só. E ele falou, ninguém vai ao Pai a não ser por mim, porque estava a parte dele em figura humana.
Aleluia, mas ele e o Pai é um só. Então, se não for pelo Senhor Jesus, ninguém pode fazer nada por nós, se não for o Senhor, porque a Bíblia diz, Evangelho de João 15:5, a parte C, sem ele nada podemos fazer. Mas por outro lado ele diz, Jó 8:5 e 6, foi dito a Jó, e é dito para nós, se de madrugada buscares ao Senhor Deus, é o Todo-Poderoso, pedires misericórdia. Se fores puro e reto, ele sem demora despertará o teu favor e restaurará a justiça da tua morada, abençoará a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor, porque todo aquele que vem ao Senhor Jesus Cristo, de maneira nenhuma ele vai lançar fora. Aleluia, por quê? Porque eu já disse, ele nos fez. Feitura sua somos. Louvado seja o nome do Senhor. Criados para boas obras. Criados para, como diz Isaías 1:19, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, lição de esperar no Senhor, lição de entender que a brecha e os males que eu faço contra mim mesmo são meus maiores inimigos e os demônios. E entender mais uma coisa, que precisamos, ainda que, aleluia, reconheçamos os nossos pecados e passemos por situações difíceis, como questão de colher o fruto da semeadura, ainda assim crer que o Senhor é poderoso e misericordioso e que o Senhor tem, ele é a luz e ele tem o poder de mudar a nossa vida. E mais uma coisa, versículo 18, para encerrar. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e que te esqueces da rebelião do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque o Senhor, ele tem prazer na benignidade. O Senhor nosso Deus, ele tem prazer de fazer o bem. Ele se compraz na verdadeira justiça. Ele se alegra numa boa atitude, com o coração limpo, com inteireza de coração que fazemos. Ele se alegra, ele vê, ele é galardoador. Alguém pode dizer, como eu faço para me aproximar desse Deus? Hebreus 11:6 diz, porque sem fé é impossível agradar ao Senhor nosso Deus, mas aquele que quer se aproximar dele, creia que ele existe e que ele é o galardoador daqueles que o buscam, daqueles que esperam. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero encerrar aqui com uma oração. Bondoso Deus e amado Pai, na autoridade do teu nome, Senhor Jesus Cristo, eu te peço neste momento, abençoa teus filhos. Abençoe o Brasil, abençoe os países da face da terra. Meu Deus, visita essas pessoas que precisam de uma cura. Ó, meu Deus eterno, que precisam de uma providência de portas abertas, que precisam se largar do mal, que as amarra, que as prende, que as deixam infelizes, para virem a ti, Senhor. Pai eterno e querido, sem ti nada podemos fazer, mas se temos o Senhor, nós temos tudo. Oh, meu Deus eterno, o Senhor sabe o profundo e o oculto. O Senhor conhece de perto nossas dores. O Senhor conhece-nos muito bem a nossa vida, o nosso futuro, o aguilhão do futuro. Oh, meu Pai eterno, a tua palavra diz, aleluia, deleita-te no Senhor, seja que ache prazer e alegria no Senhor. Faça dele o seu tudo e ele satisfará o desejo do seu coração. Também diz a tua palavra, Pai, entrega a tua vida, o teu caminho ao Senhor, é o que precisamos fazer e o mais ele fará. Oh, meu Deus eterno, e se temos
situações na vida que temos que resolver, que temos que agir, se for no aval do Senhor e pela vontade do Senhor, é como o Senhor disse a Josué: não te mandei eu? Sê tu forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque eu sou o Senhor teu Deus, estou contigo, por onde quer que andares. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor abençoe todos nós. Amém. E graças a Deus.